Dia 27 de julho de 2017, hoje é quinta-feira, eu estou aqui com o advogado Alexandre Batista, que também é professor de Direito Penal, e nós vamos conversar aqui sobre o Instituto Tribunal do Júri. Só que antes, doutor, eu gostaria que o senhor se apresentasse, falasse as suas especialidades, sobre a sua formação, de onde veio e há quanto tempo está aqui em Rondônia. É um prazer, doutor. Inicialmente, bom dia, Vinícius. Também para mim é um prazer, uma satisfação. Obrigado pelo convite, obrigado pela lembrança. Meu nome é Alexandre Batista, eu sou advogado criminalista. Comecei a advogar em Fortaleza, eu sou cearense, não é? E sou especialista em Direito Penal e Processo Penal pela Universidade Estadual do Ceará, não é? Aqui em Porto Velho, sou professor da Faculdade São Lucas. E, como falei, sou advogado especialista no Tribunal do Júri. Já passando aqui para o Instituto, né, e tentando tecer assim, de forma detalhada acerca desse Instituto, primeiro, é onde o Poder Judiciário se aproxima mais da sociedade, se aproxima mais do povo. Por quê? Porque quem julga na realidade, no Tribunal do Júri, são 7 pessoas pensadas pela sociedade, né? Pessoas comuns, tá? Professores, diretores de escola, funcionários públicos, enfim, certo? São 7 pessoas sorteadas, né? Que vão, na realidade, de forma soberana, mesmo porque o Instituto do Tribunal do Júri ele tem um fundamento na Constituição Federal. Se você pegar o artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal de 88, você vai ter, certo? Eu particularmente entendo como cláusula pétrea, certo? Que não dá para ser modificado, certo? O Tribunal do Júri, inclusive, os seus princípios. E um dos princípios, na realidade, é a soberania dos vereditos, ou seja, quem decide é o povo. E antes de passar para esses eventuais celeumas, tá? Que a gente conversou anteriormente, eu gostaria de dizer como é que funciona o Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri são 2 fases, tá? É uma fase inicial do recebimento da denúncia. E é importante frisar, de fato, que o Tribunal do Júri ele só vai julgar aqueles crimes dolosos contra a vida. Quais são eles? Primeiro, o homicídio. Depois, o artigo 122, que nada mais é do que o induzimento, instigação e auxílio ao suicídio. Depois, o artigo 123, que é o infanticídio. E do artigo 124 ao artigo 127, que nada mais é do que o crime de aborto, né? Que nada mais é do que a morte intrauterina, certo? Tá. Então, existe a primeira fase. É a partir do momento que o Ministério Público denuncia, o juiz recebe a denúncia, certo? É determinado a citação, e da citação o sujeito simplesmente vai apresentar uma coisa chamada resposta à acusação. Depois disso, o que é que vai acontecer? Vai ter audiência. Essa audiência, de forma preferencial, una, não é? Onde são oitivadas testemunhas, e depois tem o interrogatório do acusado. Depois disso, certo? É feita uma coisa chamada de alegações finais. Geralmente as alegações finais são de forma oral. Nada impede que seja em forma escrita, em forma de memorial. Depois disso, certo, o juiz simplesmente ele vai decidir se vai haver pronúncia. O que é a pronúncia que você falou? Nada mais é do que mandar o sujeito ao julgamento popular, que é a segunda fase. Entendi. A impronúncia, ou seja, o juiz na realidade ele não manda o sujeito a júri. O juiz pode absolver de forma sumária e também pode desclassificar. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Vamos imaginar que o sujeito seja denunciado pela tentativa de homicídio. Os crimes tentados também, dos crimes dolosos, eles vão a júri. Uma tentativa de homicídio, quem vai decidir é o Tribunal do Júri, certo? E simplesmente o juiz entenda, através dos laudos, através dos autos, na realidade, que não foi tentativa de homicídio, e sim foi uma lesão corporal. A lesão corporal, como não se trata de um crime doloso contra a vida, quem vai julgar é justamente o juiz de piso, é justamente o juiz togado. Sim. Superada essa parte, se o sujeito for pronunciado, vai ser marcado, obviamente, depois de um eventual recurso, chamado recurso em sentido estrito, certo? Sim. Superada essa parte, o sujeito justamente vai a júri, ou seja, que é aquela fase plenária. Entendi. Nesse caso, há a participação imediata, na realidade, do povo. São sorteados 7 pessoas, certo? Inicialmente, o Ministério Público tem 1 hora e 30 minutos, tá? Para defender a sua denúncia. Depois, o advogado ou o defensor público tem 1 hora e 30 minutos para defender a sua tese defensiva, certo? Depois é utilizado a réplica por parte do Ministério Público, no caso, o prazo de 1 hora.
e depois 1 hora no que diz respeito à tréplica, que é da defesa, que é do advogado ou do defensor público. Depois disso, superado todo e qualquer, saneado todo e qualquer problema, toda e qualquer pendência, o Conselho de Sentença vai responder algumas perguntas, né, que o próprio Código de Processo Penal, e depois de 2008, Vinícius, com a Lei 11.689 de 2008, essa quesitação ela ficou bem mais fácil. Antigamente era extremamente complicado, o juiz fazia diversas perguntas e etc. e tal. Essa lei proporcionou, na realidade, uma maior celeridade, uma maior agilidade no que diz respeito a essas perguntas. O próprio Código de Processo Penal, ele vai dizer quais são as perguntas que deverão ser feitas ao Conselho de Sentença. Sim. Relacionado àquela dúvida que você falou no que diz respeito a um réu, confesso, ele pode ser absolvido? Existe um quesito, que é o terceiro quesito, certo? Obviamente, que está no Código de Processo Penal, que não deixa de ser obrigatório. É um quesito obrigatório? Você pode até perguntar, sim, mas se não for feita essa quesitação, se não for feita essa pergunta, o júri ele é nulo. Então, essa terceira pergunta ela tem que ser feita, e é uma pergunta extremamente simples. O Código de Processo Penal, o juiz deve perguntar o seguinte: o jurado absolve o réu? Ponto de interrogação. Inclusive, isso aí não é algo que está pacificado. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, certo? Inclusive, de forma não pacífica, entende, alguns ministros, tá? Que o sujeito pode ser, inclusive, absolvido pela clemência. Entendi. Aquele réu que, na realidade, ele se diz confesso, onde há provas irrefutáveis que ele cometeu a conduta dolosa contra a vida, ele pode ser sim, tá? Inclusive pela clemência. A clemência é uma das causas de absolvição no que diz respeito ao quesito terceiro do Código de Processo Penal no Tribunal Popular do Júri, tá? Ou seja, e já existiram alguns casos aqui, até mesmo em Porto Velho. Vou dar um exemplo aqui para você. Naquele caso do presídio Urso Branco, eu não sei se você se recorda, mas teve um réu lá que no momento que foi julgado, ele estava tetraplégico ou paraplégico. Recordo. Pronto, aquele sujeito ele foi absolvido por clemência. E se você pegar os quinhões aí Brasil afora, você vai ver que muitos e muitos réus eles são absolvidos pela chamada clemência. Outro exemplo que eu vou te dar, não é que o sujeito confessou o crime, na realidade, que ele não vai ser absolvido, porque existe uma coisa chamada excludente de licitude. Eu vou dar um exemplo aqui para você, mesmo porque no direito nada é absoluto. No direito também não poderia deixar de ser diferente. Como assim? A vida não é absoluta? Não, a vida não é absoluta. Nós temos um artigo, o artigo 23, que fala das excludentes de licitude. O que é isso? Eu vou dar um exemplo aqui para você. A legítima defesa. O sujeito confessou que cometeu o crime, só que ele cometeu o crime imbuído por um excludente. Vamos falar então da legítima defesa. Legítima defesa nada mais é quando o sujeito mata o outro, não é? Pode ir? Quando o sujeito mata o outro simplesmente de forma proporcional, não é? Depois da provocação injusta da vítima. Eu vou te dar um exemplo aqui. O sujeito simplesmente tem a sua família ali que naquele momento está sofrendo uma agressão. Ou até mesmo o próprio sujeito, ele pode revidar isso aí, alegando então a chamada legítima defesa. Então é possível sim, não é? E isso aí não é nenhum demérito, as pessoas usam isso, são críticos do Tribunal Popular do Júri, como um demérito, na realidade não é, certo? Por quê? Porque pelo próprio Estado, o legislador, não é? Simplesmente ele traz essa norma, e essa norma ela de fato é para ser usada, não é? Eu não posso simplesmente ser apenado, ser condenado por uma conduta em que o próprio Código Penal, na realidade, ele exclui a tipicidade, a excludente do crime, não é? Então, se eu vou agir em legítima defesa, certo? E ficar configurado na realidade, e há de se dar um detalhe também, o Conselho de Sentença, não há necessidade dele fundamentar o seu voto. O jurado ali, que geralmente é leigo, porque o cara é médico, não é? Não tem nenhuma formação no direito, ele pode ser jurado. Isso é o ponto positivo que eu particularmente entendo no Tribunal Popular do Júri. O cara é professor de história, nunca passou, nunca fez faculdade de direito, nunca assistiu uma aula de direito penal, processual penal, mas o povo é muito sábio. E as amarras que existem para o juiz de direito, não é? O povo não tem. Ou seja, não há necessidade de justificar.
Sim. Certo? Então ele vai julgar na realidade com a sabedoria, não é? Ele vai julgar na realidade muitas vezes não conhecendo o instituto, mas aplicando mesmo sem conhecer. Bom senso. O bom senso, não é? A questão da razoabilidade, da proporcionalidade. Eu já fiz mais de 100 júris na defesa. Eu parei de contar no 100º, não é? Aí eu digo, ó, não vou mais contar não, enfim. Mas eu já fiz bem mais de 100 júris. Eu lembro do júri que eu fiz na cidade em uma das cidades do estado do Ceará, uma cidade litorânea, não é? E 2 pescadores brigando por causa de peixe, né? Até ironia, no litoral daquele, né? E enfim, aquela situação toda, pegou, puxou uma faca que eles usam para tratar peixe, né? Sim. Tirar escama, aquele negócio todo. E no meio da confusão, simplesmente ele pegou a faca e fincou na coxa do outro sujeito lá. Infelizmente atingiu uma veia chamada femoral. Sim. Você sabe que uma vez a femoral seccionada, Tchau. aquilo ali, se não tiver um rápido atendimento, o sujeito morre, não é, de hemorragia. Foi o que aconteceu. Olha para você ver, o Ministério Público denunciou o sujeito por homicídio qualificado, não é? O sujeito foi condenado, ou melhor, desculpa, o sujeito foi processado, foi a júri e o Conselho de Sentença decidiu, a gente conseguiu lograr êxito, mostrar na realidade que não houve qualquer dolo por conta desse sujeito, não é? O que é que ele fez ali? Ele agiu na legítima defesa e, por uma situação totalmente contrária à vontade dele, ele atingiu uma femoral. Se você chegar para um médico e perguntar onde é a femoral, o que é que causa e etc. e tal, o médico vai responder. Mas se você pegar um pescador de uma cidade pequena, lá do Nordeste, ele não vai saber o que é isso. E, graças a Deus, por conta disso, o Conselho de Sentença, ele simplesmente absolveu esse nosso cliente. Se esse caso fosse, na realidade, julgado, certo, por um juiz singular, por um juiz de direito, pode ter certeza que esse sujeito ia ser condenado, não é? Sim. Por quê? Porque o juiz ele vai ter que fundamentar. O artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal de 88, traz, na realidade, a obrigatoriedade da fundamentação, não é? E da publicidade no que diz respeito às decisões tomadas pelo Poder Judiciário. Entendi. Tá? Esse é o ponto positivo no que diz respeito ao Tribunal Popular do Júri, certo? Com certeza, Vinícius, é onde o povo realmente participa de forma efetiva. Entendi. Relacionado às decisões, da mesma forma que existem as decisões recorridas do Poder Judiciário, do juiz singular, do juiz de direito, dos desembargadores, também o advogado ou o Ministério Público pode recorrer no que diz respeito a essas decisões por parte do povo, não é? É lógico que esses vereditos, eles são soberanos, mas nada impede que o Tribunal de Justiça, ou o STJ, ou o Supremo Tribunal Federal, determine que ocorra um outro júri, você está entendendo? E vai ocorrer com certeza. Nós tivemos diversos júris no que diz respeito a isso, ou seja, o recurso muitas vezes é provido, certo? E o tribunal manda a júri novamente, é feito o júri, às vezes se tem uma decisão diferenciada, às vezes é uma decisão tomada na mesma decisão, você está entendendo? Mas o júri ele tem que ser refeito, O júri não pode mexer no veredito. Não, o júri ele é refeito. O júri ele é refeito, na realidade, com outro conselho de sentença, porque aquele conselho de sentença que já participou, sob pena de nulidade absoluta, ele não pode participar de novo. Entendi. Se eu fui jurado no júri X, eu não posso ser jurado nesse mesmo júri, Entendi. no júri Y, você está entendendo? Então o conselho de sentença é formado novamente por outros jurados, tá? E aí então é feito um novo julgamento, certo? E uma nova decisão, assim como também uma nova sentença. Sim. Você está entendendo? Pode levar a uma sentença absolutória, como pode levar a uma sentença condenatória. Aí vai depender única e exclusivamente do conselho de sentença. Sim. E eu vejo as pessoas falarem muito no que diz respeito à questão do júri. O júri é um teatro, o júri é um circo, o júri é uma novela. Eu até me sinto um pouco ofendido, né, como advogado criminalista e especialista na tribuna do júri, porque na realidade não, ali é um julgamento extremamente técnico. Entendi. Onde o Ministério Público ele tem a oportunidade de pegar o processo e trabalhar em cima desse processo, e a defesa da mesma forma. Existe um princípio chamado igualdade de armas. Então, as mesmas armas dadas à acusação têm que ser dadas também à defesa. Então, o tempo é o mesmo, as condições são as mesmas. É lógico que isso na prática não acontece, não é diferente. Não acontece muito, Sim. né? A começar pela dinâmica física do plenário. Infelizmente, o promotor de justiça ele senta do lado direito do juiz, totalmente diferente do advogado. O advogado ele fica na sua tribuna, bem mais distante do que o promotor de justiça.
Isso aí é um erro, não é? Aqui acontece dessa forma, Rondônia. Se você pega o estado do Ceará, se você pega a capital, Fortaleza, tanto o promotor de justiça como o advogado, eles ficam equidistantes do magistrado, em tribunas da mesma medida. Quer dizer, o promotor de justiça em Fortaleza, no estado do Ceará, ele não senta em plenário, no Tribunal Popular do Júri. Certo? Isso aí faz uma diferença muito grande. Sabe por quê? Eu vou te dizer por quê. Além da mídia também, né? E aqui já sem querer ofender, por favor. Mas a mídia também, ela muitas vezes julga antes do próprio julgamento pelo Poder Judiciário. Claro, sim. Né? Eu vou dar um exemplo aqui para você. Eu fiz um júri em Fortaleza, o júri Lara França da Rocha, né? Foi uma moça acusada de ter praticado o crime de matricídio, de ter matado a mãe. Sim. Certo? 2 dias antes do julgamento por parte do Tribunal Popular do Júri, um canal de TV fez uma reconstituição que foi algo assim extremamente lamentável. Quem vai julgar são pessoas do povo, e as pessoas são extremamente influenciadas. Suscetíveis, né? Totalmente. Se você pega um jurado, não é, que vai servir no dia seguinte, e ele assiste uma reconstituição daquela, e o negócio foi tão assim, me perdoe entre sacana, que os caras pegaram uma atriz muito parecida com a própria acusada, né? E realmente o cara se identifica com aquilo ali. Claro. E ele vai chegar lá já propenso à condenação. Então, o advogado que trabalha no júri, a luta dele é muito árdua para desfazer isso aí. Ele vai lutar contra a mídia, muitas vezes. Ele vai lutar contra a sociedade, muitas vezes, que não entende. Né? Porque o sujeito que nunca passou, que nunca assistiu uma aula de processo penal, que não conhece dos princípios constitucionais, ele não vai entender que o sujeito tem direito de defesa. Né? Muitas vezes, Vinícius, infelizmente, a sociedade bota o advogado, não é, que é um profissional que está trabalhando ali, não é, inclusive amparado pela Constituição Federal de 88, o artigo 133, ele é bem claro, não há justiça se não tiver o advogado exercendo ali, certo? É a única profissão alçada aos patamares constitucionais, e muitas vezes a sociedade não entende isso. Eu já tive, nessa minha militância, sobretudo no Tribunal do Júri, esse júri mesmo que eu falei para você, 2, 3 dias, 4 dias antes, eu não me recordo, eu estava com a minha família num shopping, no Iguatemi, certo? E eu fui parado por 2 senhoras, entendeu? Que, enfim, você é advogado daquela bandida, assassina e tal. Quer dizer, eu tive que imediatamente sair com a minha família do shopping por conta disso. As pessoas confundem, na realidade, o advogado, muitas vezes, com aquele acusado, que muitas vezes esse acusado não cometeu essa conduta. Sim. Ou se cometeu em face de algum excludente ou de alguma tese defensiva. E ainda que não, o advogado não tem nada a ver com isso. E ainda que não, exatamente. Nós tivemos nessas operações aí, muitos advogados sendo achicalhados. Isso aí é extremamente lamentável, porque o advogado, ele é um profissional, assim como o promotor de justiça, assim como o juiz, assim como o defensor, ele é um operador do direito. E infelizmente as pessoas confundem muito isso aí. Mas assim, a gente tem essa luta há bastante tempo, né? E pode ter certeza que sempre, em razão da defesa do nosso cliente, a gente vai estar aí, certo? Pronto para lutar. Entendi. Né? Pronto para labuta, embora não seja fácil. Entendi. Né? A advocacia, se você não tiver cuidado, ela pode adoecer o advogado. Né? Se o cara não tiver assim, uma boa cabeça, sobretudo a advocacia criminal. Não é muito fácil a gente chegar em casa, depois de ter feito uma defesa, exemplo, no crime do artigo 217A do Código Penal, que nada mais é do que o estupro de vulnerável, né? Chega em casa e se depara com a filha de 12 anos de idade, não é? Então aquilo ali mexe um pouco na realidade. E até mesmo na própria família, muitas vezes, né? Um cunhado, o próprio sogro, ou então um pai, uma mãe, etc e tal, uma avó, não é? Por quantas vezes eu escutei minha avó dizer: meu filho, vai fazer concurso, né? Advocacia, tá, é perigoso, aquele negócio todo não é legal e tudo, mas eu sempre quis fazer isso, não é? E vou permanecer até Deus quiser. Legal. Vou encerrar a primeira parte. Fim da primeira parte. Segunda parte da entrevista com o advogado Alexandre Batista. Doutor, eu pergunto o seguinte: o senhor foi pivô aí de um episódio, eu acho que eu posso caracterizar, lamentável, judicialmente falando, em que um promotor teria sacado uma arma para o senhor e seus companheiros de advocacia no plenário de um júri.
Nós gostaríamos de saber que tipo de consequência uma atitude dessa pode gerar, se isso é costumeiro Brasil afora, e se isso não é um sintoma específico dessa caracterização que o senhor não gosta em relação ao júri, de ser algo teatral, novelesco, uma disputa de egos, às vezes as raias da vaidade e por aí vai. Na realidade, houve esse episódio, né? Foi um episódio que me trouxe muito prejuízo, na realidade, um episódio lamentável, não é? Mas não foi um episódio né? Se você pegar a internet, você vai ver que há até mesmo vídeos, certo? De advogados e promotores se degladiando, inclusive chegando a vias de fato, né? Em São Paulo nós tivemos um caso desse aí, onde realmente os dois operadores de direito realmente saíram mesmo na mão, né? Vulgarmente falando, na mão, certo? Infelizmente, certo? O tribunal do júri, na realidade, ele também é permeado, certo? Pela urbanidade. Assim como um processo criminal, assim como um processo civil, né? As partes, elas têm que se respeitar. Infelizmente, o tribunal do júri, ele não deixa de ter o seu ânimo acirrado. Porque ali, na realidade, Vinícius, o que vai permear, certo, é o princípio da oralidade, ou seja, o tribuno ele tem realmente que falar, certo? E realmente aqui e acolá você tem um acirramento de ânimos, mas isso aí não pode jamais sair do campo do direito. É importante, na realidade, que as partes, elas se concentrem, na realidade, num processo, tá? Porque ali está sendo julgada uma determinada pessoa, que, na realidade, o Estado, a acusação, ele está fazendo a parte dele, mas a defesa também está fazendo a sua parte. Então, há de se ter o respeito, há de se ter a urbanidade, há de se ter, na realidade, se vigorar, na realidade, um respeito profissional. Infelizmente, ocorre isso. Nós já tivemos, e aqui eu posso citar até o advogado Écio Quaresma, que foi inclusive ameaçado por um capitão da Polícia Militar em um determinado júri. Isso aí também está na internet, foi gravado e etc e tal. Um advogado ameaçado pela testemunha. Isso aí, na realidade, é mais do que lamentável. Infelizmente ocorre isso sim. Se você me perguntou se isso aí poderia ocorrer, de repente, uma tragédia em plenário, eu acredito que sim. Eu acredito que pode sim, a depender da situação. É lógico que os ânimos eles têm que ficar acirrados, não é? Isso aí é natural, tá? Mas, de qualquer forma, há de se ter uma consciência, certo? Que ali é só mais um processo, tá? Há de se ter a consciência, na realidade, que quando se terminar aquilo ali, não quer dizer que, obrigatoriamente, o promotor de justiça ele vai ficar inimigo do advogado ou do defensor público, ou o advogado vai ficar inimigo, vai ter ódio mortal do promotor. Não. Terminou aquilo ali, Vinícius, eu acredito que ambos têm que se cumprimentar, tem que se falar, ou de repente tomar um café, não é? E manter, na realidade, a paz social. Isso aí é importantíssimo. Isso aí é algo de civilidade, não é? Respeito, amor ao próximo, tá? Ali é um processo, tá? Cada um tem a sua hora de falar, certo? Tem que ser respeitada, embora os apartes, eles são interessantes também, mas terminou aquilo ali, certo? Há de se ter, isso necessariamente não quer dizer que vá se ter uma inimizade entre o advogado e a acusação, entre o promotor e a defesa, né? Infelizmente aconteceu isso e, se Deus quiser, nunca mais vai acontecer. Esperamos. Perguntar uma coisa para o senhor. Se o tribunal do júri não existisse, esses crimes contra a vida fossem julgados pelo juiz togado, será que haveria essa euforia toda por parte da defesa e também da promotoria? E será que essas situações de quase vias de fato ou de via de fato correriam um risco de ocorrer? Não estamos diante, então, eu sei que o senhor não gosta da caracterização, mas não estamos diante de no final das contas, de um ar um pouco mais novelesco? O tribunal do júri, pelo menos desde que o júri é júri, aqui nós podemos citar, exemplo, a defesa que Paulo fez no Aerópago, né? Ali não deixa de ser um precursor do Tribunal Popular do Júri. Sim. Porque quem julgava na realidade eram as pessoas comuns, não é? E se você pegar a Bíblia, né? Paulo realmente, ele tomado de toda a comoção, ele fez a sua defesa.
Então eu quero dizer para você que, independente de qualquer coisa, uma defesa criminal, assim como uma acusação também, ela enerva, né? Isso aí independe, ela enerva. Eu acredito, na realidade, que pelo fato de você ter a possibilidade de falar para 7 pessoas, na realidade, talvez até tenha um pouco de teatro. Mas eu quero deixar bem claro, não é só o teatro. O julgamento, ele é técnico. O julgamento, ele é baseado no direito. É lógico, claro e evidente que aqui e acolá você vai ter um profissional, certo, que fala mais alto, um profissional que tem uma postura mais teatral, e isso é comum. Isso aí pode acontecer, Vinícius, até numa sustentação oral, não é? Eu estou falando aqui, a gente está falando no tribunal do júri, mas de repente numa sustentação oral, isso aí pode ser que ocorra, do advogado falar mais alto, não é? Do advogado tecer alguns comentários, não é? Eu acredito que de repente poderia ser, se não fosse julgado pelo povo, não é? Se fosse realmente julgado pelo juiz singular, pelo juiz de direito, né? Poderia ter mesmo a mesma dinâmica, vamos dizer assim, certo? Independente de qualquer coisa. O criminalista, ele usa muito da oralidade. E a oralidade, aqui e acolá, você é jornalista, sabe disso, enerva realmente, você começa a falar um pouquinho, mas nada que se justifique, certo? Essa violência, essa vias de fato, nada que justifique. Eu acho que toda profissão, no final das contas, tem um quê de publicidade, né? Não adianta... A publicidade é bem subestimada, mas no fim das contas ela acaba... O advogado, na realidade, o nosso estatuto, ele veda essa publicidade... Publicidade e propaganda. Propaganda, né? Mas a publicidade no sentido da palavra, como você quer dizer, todo profissional tem, todo né? Profissional tem. Na realidade, isso aí é da natureza humana. Sim, né? sim. O cara tem um trabalho, ele quer que o trabalho dele seja reconhecido, quer que o trabalho dele tenha um bom resultado, não é? Isso é da natureza humana. E nós temos casos no Brasil, por exemplo, que o juiz togada que cometeu erros absurdos. Por exemplo, o que se usa até hoje, os que se usam até hoje, são 2 que eu me lembro. O do Índio Galdino, né, que a juíza desclassificou o crime e todo mundo achou isso um absurdo, porque obviamente, né, os meninos ligados a desembargadores e não sei quem, não sei o quê, e o crime ocorreu em 97, só foi a júri em 2001 por causa de intervenção do STJ, né? Senão teria morrido ali na lesão corporal seguida de morte. E o segundo caso, que é o mais emblemático de toda a história do Brasil, talvez seja o dos irmãos Naves. Sim. Né? Foi o maior erro judiciário. Maior erro. Acabou a vida daquelas pessoas. Acabou, né? acabou. Mas se você for levar em consideração, porque houve uma mídia toda em cima daquele caso. Mas e os casos imperceptíveis? Sim. Aqueles casos que a mídia não dá atenção, aquelas pessoas humildes que são condenadas, não é? Você Verdade. falou na questão do juiz. Se o juiz cometer um crime de homicídio, assim como o promotor de justiça, eles serão julgados pelo Tribunal de Justiça correspondente. Nós tivemos um caso desse lá em Fortaleza, no estado do Ceará, melhor dizendo, salvo engano, na cidade de Sobral. O juiz, até já falecido, o Dr. Pessi, ele cometeu um crime de homicídio qualificado, e ele veio, na realidade, a ser aposentado compulsoriamente. Foi preso, foi condenado e etc e tal. Mas nós tivemos, vou dar um exemplo aqui para você, o promotor de justiça de São Paulo, lá em Santos, né? Dr. Thales, salvo engano, ele foi absolvido. Né? O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo o absolveu, né, pelo homicídio e pela tentativa de homicídio. Né? Mesmo porque eles não respondem perante o Tribunal Popular do Júri. Isso, constitucionalmente falando, é o que está posto, não é? Então as coisas, de certa maneira, acabam sendo desequilibradas, né, em termos de instituições, população, cidadão. Eu particularmente entendo que sim. Eu acho que deveria ser dado ao povo a oportunidade também de julgar, porque é o seguinte, é o igual julgando o igual, né? É o homem julgando o homem, certo? Então eu particularmente entendo que sim. Eu acredito não haver, sobretudo num crime de homicídio ou no crime de induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, infanticídio, ou até mesmo um crime de aborto, dele ser julgado naturalmente pelo Tribunal Popular do Júri, para mim não haveria qualquer tipo de problema. Doutor, eu tenho aqui comigo algumas frases, eu gostaria que o senhor comentasse, assim que eu terminasse, claro, de doutrinadores que se posicionam contra e a favor do Tribunal do Júri. Se o senhor pudesse comentar em cima disso. Sim. Então eu vou dizer que José Frederico Marques, um dos maiores críticos, afirmava ser o juiz leigo, muito acessível a injunções e cabalas
comprometeria a justiça das decisões. O senhor acha disso? Eu discordo, com toda a humildade do mundo, né? Quem sou eu, né? Mas eu discordo do grande processualista. Eu particularmente entendo que, embora o juiz seja leigo, certo? Ou seja, ele não tem aquele conhecimento do direito, mas geralmente o jurado ele tem aquele conhecimento de vida, não é? E a voz do povo é a voz de Deus, né? Então eu acredito que o juiz leigo ele é bem mais livre, ele é bem menos comprometido na realidade para decidir. E não é só um juiz, são 7 juízes leigos. Sim. Não é? Então eu discordo totalmente, embora respeite esse processualista que é de ponta, né? Vamos lá então. Magalhães Noronha complementa, trazendo que, em virtude dos juízes togados atuais gozarem de garantias e não mais se curvarem submissos ante ao despotismo dos monarcas absolutistas, não haveria necessidade da manutenção do Tribunal do Júri. Eu discordo totalmente também, totalmente. Muito pelo contrário. Eu até acho que o Poder Judiciário, ele deveria, não só no Tribunal do Júri, mas em todas as searas, ele ser bem próximo do povo, bem próximo da sociedade. Eu tava vendo uma matéria aí, e olha só a matéria. Alguns juízes federais que tinham acabado de ser aprovados em concurso e pegaram um ônibus e foram ao fórum de ônibus. Quer dizer, isso é notícia para se dar, né? Fica aquela velha história, o Poder Judiciário muito acima, não é? Quer dizer, é complicado. Então eu particularmente entendo que, embora hoje o magistrado ele seja independente, não é? Mas o povo, na realidade, é que tem competência, não é? Para decidir acerca do seu igual, sobretudo nesses crimes, porque quando você fala em crime doloso contra a vida, você quer dizer o seguinte, isso aí doutrinariamente é maioria, a vida é o bem mais importante do ser humano, né? É o bem mais importante do ser humano. Daí a importância de se dar ao conselho de sentença a pessoas do povo, na realidade, que se julguem então o seu semelhante. Entendi. Eu discordo totalmente. Alcides de Mendonça Lima, em crítica ao Tribunal Popular, afirma que este cria a irresponsabilidade para o jurado, situação incompatível com a democracia. Bom, isso vai no sentido do que o senhor acabou de dizer. Eu também não vejo dessa forma. E o ser humano, a falibilidade humana, né, o falhar é do ser humano. Sim. Da mesma forma que o conselho de sentença, aquelas 7 pessoas podem falhar em uma decisão, o juiz togado também. Nós acabamos de falar aí no caso dos irmãos Naves, né, dentre outros erros judiciários. Então, a falha, certo, é do ser humano. E o magistrado, certo, é humano, então ele pode falhar também. Isso não quer dizer que uma sentença prolatada por um juiz, isso não quer dizer que não vão haver erros, né? Isso não quer dizer que não vão haver falhas, muito pelo contrário, né? Então, isso aí é passível, inclusive, de recurso. Isso não quer dizer que o sujeito foi condenado ou absolvido, certo? Em primeira instância, que ele vá... Não, isso aqui tem um recurso em segunda instância, em tribunais superiores, etc. e tal. Discordo totalmente. Essa daqui talvez seja a da mais interessante, porque fala sobre um certo equilíbrio que pode trazer, por conta da dúvida, um resultado trágico, que é do Heleno Cláudio Fragoso. Traz que é inaceitável uma condenação por maioria de votos, como 4-3, por isso seria a própria extensão da dúvida. É verdade. Isso aí, em partes, eu concordo com ele. A parte mais angustiante, Vinícius, e a doutora pode dizer isso aí, é quando, depois de 2008, não existe mais o placar, né? Uhum. Não existe mais agora o é placar. só sim, não, né? É sim, não. Não existe mais o placar, certo? Por maioria, abriu 4 votos sim, abriu 4 votos não, então não existe mais o placar. Mas é angustiante quando você tem 3 pessoas votando sim e 3 pessoas votando não, e o último voto a ser aberto. Mas isso acontece não só no julgamento popular. Se você for no Tribunal de Justiça daqui, dali ou da Alhures, você vai ver o seguinte, que você tem votos, sessões que 2 desembargadores votam pela liberdade e um desembargador vota contrário, ou vice-versa, certo? Então é dessa forma, é dessa natureza. Tá? Agora, o que é extremamente angustiante, isso é verdade. Além do que, quando você tem 4-3, realmente suscita a dúvida. Às vezes um voto, esse voto de Minerva aí vai decidir a vida do sujeito, exemplo, condenando ou então absolvendo. Entendi. Em parte eu concordo com isso.
E aqui nós temos aqui, eu vou ler de uma vez as duas últimas, aí o senhor já comenta tudo no mesmo pacote. O que mais pesa é a crítica de Edmundo de Oliveira em relação à capacidade dos jurados. Esta enfatiza que o tribunal do júri chega a ser a negação da justiça por se entregar aos leigos a difícil e complexa arte de julgar, em conformidade com a ciência da lei e com a técnica de sua ajustada aplicação aos fatos concretos. Agora eu vou direto para o Nelson Grilo. Afirmava que o Tribunal Popular se exime do imperativo categórico da convocação dos capazes, persistindo em oficializar o culto da incompetência. Essas são mais pesadas. São mais pesadas, Eu particularmente entendo, qualquer pessoa pode ser jurada, né? Desde que ela não tenha uma condenação criminal, desde que ela não seja propensa a condenar, nem propensa a absolver. Mesmo porque há imparcialidade. Existe esse negócio de descartar também? Existe. Como é que funciona isso? Funciona da seguinte forma: ao fazer o sorteio, certo? Tanto a acusação como a defesa pode descartar, dispensar 3 jurados, tá? Sem qualquer tipo de fundamentação. Não. Só tchau. Só tchau. A juíza ou o juiz vai perguntar: a defesa, excelência, aceita; a acusação, excelência, dispensa, e é dispensado. O número de 3. Você está entendendo? Tanto para um como para outro. Se houver dispensas fundamentadas, o juiz vai decidir, na realidade, se vai dispensar ou não. Você está entendendo? Então, assim, eu particularmente entendo que o jurado, certo? Porque ali ele vai estar exercendo um munus público. Sim. Né? Na realidade, ele não vai brincar de julgar. Ali é uma coisa extremamente responsável. Então, assim, eu na realidade entendo que o sujeito que se submete a isso, certo? Que eu jamais gostaria de ser, porque você julgar é algo extremamente desconfortável, sou totalmente incapaz, não é? Mas a partir do momento que você o faz, você tem que fazer com responsabilidade. Sim. A partir do momento que um professor, um funcionário público, um mecânico, um médico, ou quem quer que seja, sente no júri, seja parte do conselho de sentença, ele tem que ser extremamente responsável, certo? Ele vai ter que mensurar, ele vai ter que medir a acusação e a defesa, e dali, certo, tirar do íntimo dele essa decisão de condenação ou absolvição. Daí a importância de você, advogado, e você, promotor, escolher o conselho de sentença. Sim. Tá? Muitas vezes, assim, é o feeling. Essa quantidade de júris, né, eu tenho aquele feeling. Então eu olho assim, eu já... É a experiência que vai dizer. A experiência, exatamente. É o caso, você e muitas sabe vezes, que muitas vezes é perceptível. É. Muitas vezes você sabe aquele cara que está propenso a condenar. Vocês têm a informação das características de cada jurado? Não, nós não temos. Não, sabe, existe uma lista de jurados, não é? E aí você pode, então, fazer até uma pesquisa, mas nós não temos. Sim, não é uma coisa assim, pega aqui e vê quem é quem no jogo do bicho. Não. Cada um por si. Né? Cada um por si. Você tem a qualificação civil dele, profissão e etc. Sim. E tal, não é? E aí você vai bater o olho lá, vai analisar. Esse aí não é. Não, e tem alguns casos, vamos supor, se você vai julgar um sujeito que agiu em legítima defesa, sua tese, você vai escolher mais homem. Você vai julgar um homem que cometeu um crime e a sua tese é a legítima defesa, você vai escolher mais homem para compor o conselho de sentença. Claro. Porque o homem é mais repulsivo, né? O homem é mais de defender, né? Isso aí conta muito também. Fora a questão da experiência que você acabou de falar, né? É verdade. Bom, para a gente não ficar só nesse papel do contra, vamos também deixar o senhor analisar algumas teorias que são a favor. Claro. Até para que o senhor possa dizer por que é a favor do que está sendo dito aqui. O maior defensor aqui que eu trago é o Guilherme Nutt, né, que diz que apesar do jurado leigo ser suscetível a influências externas, também é o juiz togado um seguidor da sua própria ideologia e de suas próprias convicções. Né? O Guilherme Souza Nutt é uma sumidade em direito penal e processo penal, né, professor universitário, foi juiz, hoje é desembargador pelo Estado de São Paulo, e eu, assim, concordo com ele, certo? Suscetível a influências externas, todo mundo está, certo? O magistrado está, o promotor está, o advogado está, e é óbvio, claro e evidente, que o conselho de sentença também, certo? Então isso aí não é justificativo para você não ter o Tribunal Popular do Júri.
suscetível todo mundo está. Sim. Tá? É lógico que se você pegar o conselho de sentença, não é, e algumas pessoas mais esclarecidas, né, vão analisar com um prisma até, porque o direito, o cara que só analisa pelo direito. Eu tinha um professor na faculdade que ele dizia uma frase interessante, ele dizia: meu filho, só quem sabe direito, nem direito sabe, não é? Então às vezes a gente se fecha nesse mundinho do direito e esquece de analisar as outras ciências, as outras áreas, a velha vaidade, você está entendendo? E, poxa, às vezes um médico, às vezes um cara da saúde, um fisioterapeuta e tal, tem uma visão bem mais ampla do que o próprio promotor que está ali, do que o próprio advogado, do que o próprio magistrado, aquela visão bem mais ampla dos autos. Eu acredito nisso, concordo plenamente com o Guilherme Souza Noite. Interessante. A gente tem aqui também, em relação à influência sobre os jurados, Ângelo Júnior, que eu acho que é Ansanelli, né, o sobrenome, ressalta que essa frase é bem interessante, eu trouxe aqui para que o senhor possa comentar, porque tem a ver com mídia também. Sim. A perniciosa influência da imprensa, enquanto existe, não é defeito inerente ao tribunal do júri, é defeito da própria legislação e do sensacionalismo dos órgãos de comunicação que, ancorados na ausência de censura, emitem juízos de valor que podem influenciar os jurados. Não se deve olvidar que a magistratura togada também é suscetível a pressões dos meios de comunicação, principalmente quando alguns juízes têm a possibilidade de aparecer nos noticiários televisivos. É verdade, isso é verdade, né? Existem alguns profissionais que realmente gostam de mídia, né? Sim. O cara gosta de aparecer na televisão, né? Gosta de assistir o Jornal Nacional e ele está lá presente, dando entrevista, isso é verdade, certo? A mídia, ela tem que exercer um papel extremamente responsável. E parte da mídia, me perdoe, é extremamente irresponsável. Você não pode julgar, condenar, sem haver antes, na realidade, uma decisão do próprio Poder Judiciário. Eu sempre cito esse caso. Eu fiz uma defesa de 2 irmãos há algum tempo, bastante tempo, na cidade de Fortaleza, e olha só, os caras foram algemados, tiraram uma foto na viatura e essa foto foi estampada na primeira capa de um jornal de grande circulação do estado do Ceará. O tempo passa, né? O tempo ele não fica estático, ele é dinâmico. Esses caras foram absolvidos pelo tribunal, eles foram condenados em primeira instância e eu consegui absolver esses 2 irmãos no tribunal. Se você chegar hoje, vários anos passados, você vai conversar com algumas pessoas que vão dizer: fulano e Beltrano são aqueles dois lá que foram presos, foram condenados. Calma, os caras não foram condenados, foram absolvidos, né? O próprio Poder Judiciário os absolveu, quem condenou foi a imprensa. Então a imprensa, muitas vezes, através de alguns jornalistas incompetentes e irresponsáveis, certo? Realmente faz com que o júri ele seja denegrido por conta disso, tá? Infelizmente, sobretudo aqueles júris midiáticos. O júri que vai vender jornal, que vai vender revista e etc e tal. Vou dar um exemplo aqui para você. Todas as vezes que falavam no julgamento do goleiro Bruno, certo? Aparecia uma mídia muito forte, batendo. É lógico que aquilo ali vai ocasionar uma certa, não só no jurado leigo, mas também no próprio desembargador, no próprio juiz, que ele é ser humano. Claro. Eu quero dizer para você que é peculiar do ser humano essa questão de tomar partido, certo? E, infelizmente a mídia tem esse papel que muitas vezes ela é deturpado por alguns jornalistas. Sim. A última frase que eu vou citar aqui... Por alguns, não são todos, né? Sim, por claro, alguns jornalistas. Claro, isso aí é normal em todos os meios todos profissionais, não adianta. Isso. Rui Barbosa afirmava que os jurados, aí entre aspas, vindos diretamente do povo, a ele voltariam humilhados e diminuídos, se não honrassem a representação do núcleo em que se concentram os seus interesses e seus sentimentos. E quanto menor o meio, maior o campo negativo ou positivo da evidência direta. Aqui eu acho interessante porque é uma frase provavelmente muito antiga e talvez ele vivesse em outros tempos, né? Hoje eu já não vejo um brasileiro, conhecendo um brasileiro, voltando assim humilhado de uma decisão que tenha tomado. Não, eu também não. A Constituição Federal de 88, o artigo 5º, 638, ele traz, dentre os princípios, a questão do sigilo das votações. Né? Então o voto do jurado ali, ele é sigiloso, é o tanto que existe a chamada sala secreta. Né? Aqui nós não temos a chamada sala secreta. O que é que os juízes fazem? Pedem para todos saírem. Fica só os advogados, o promotor,
O próprio juiz, óbvio, os oficiais de justiça, né? E o conselho de sentença. Sim. Alguns juízes permitem que os acadêmicos assistam. Então aquilo ali vai ser sigilo total, você está entendendo? Então eu vejo da seguinte forma, sobretudo nos dias de hoje, né, eu acredito na realidade que não há nenhuma sensação de humilhação por fulano de tal ter sido absolvido ou por fulano de tal ter sido condenado. Não, eu acredito que não. Eu acho que a consciência dessas pessoas pesam mais. Entendi. Eu sempre digo nos meus juízos o seguinte: hoje vossas excelências estão decidindo acerca da vida dessa pessoa, porque uma condenação criminal não é tão simples assim. Uma condenação criminal acaba com a vida de qualquer pessoa, seja ela de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, de 10 anos, de 20 anos, entendeu? Então qualquer condenação é complicada. Eu já começo a conscientizar o jurado, na realidade, que ele vai decidir a vida de uma pessoa. Sim. Não é? Ou seja, aquela pessoa pode sair dali e paga o presídio, aquela pessoa pode, além de tudo, a humilhação, né? Uma condenação criminal, Vinícius, não é fácil. Não é fácil mesmo. E o tramitar processual, muitas vezes, ainda é pior do que essa condenação criminal. Você está entendendo? Então, apesar de admirar o Rui Barbosa, né? Mas eu discordo também disso aí. Eu acho que são outros tempos, na realidade. Talvez por causa do contexto. Por causa do contexto, exatamente. Embora eu acho que aqui ele estivesse defendendo o tribunal do júri, mas dizendo que a pessoa não acabaria proferindo um voto equivocado por esse receio de voltar humilhado à sociedade. Eu acho que isso nem sequer existe mais, entendeu? Pelo menos por boa parte da população, que se é o que se esquadrinha. Talvez pelo anseio da sociedade infelizmente eu tenho que dizer isso, mas talvez pelo anseio da sociedade em condenar. É, verdade. Desde que o mundo é mundo, quando você aglomera pessoas, geralmente ali você vai ter, né, vários juízes e, sobretudo, uma coisa no que diz respeito a condenar. Sim. Né? Dificilmente você vai ter numa conversa de bar ou em qualquer conversa alguém dizer assim: não, espera aí, não é bem assim. Ninguém sabe na realidade o que aconteceu, não é? Vamos dar aqui vamos ver, vamos analisar os fatos, né? E eu costumo dizer sempre isso. Dificilmente eu vou comentar processos que eu não conheço, porque eu vou ser extremamente leviano no que diz respeito a isso. Então tem que se conhecer de fato realmente o que aconteceu e, por conta disso, talvez emitir um juízo de valor. Sim. Mas se não tiver, na realidade, o conhecimento dos autos, você está sendo leviano. Agora eu vou aproveitar e fazer as minhas 2 últimas perguntas, vou aproveitar a presença da doutora aqui, até porque é um negócio interessante. Por que o tribunal do júri é predominantemente masculino? Você tem razão. Você tem razão, é predominantemente masculino, são poucas mulheres que realmente fazem júri, né? E as que eu conheço são muito competentes, né? A doutora Evelyn foi minha aluna, né? Foi minha estagiária e hoje é colega de escritório, né? E já fez alguns júris comigo e se saiu muito bem, inclusive resultados extremamente importantes e favoráveis. Eu acredito que pela questão do crime em si, não é? Quando você pega um homicídio qualificado, quando você pega aí um próprio aborto, quando você pega aí o próprio infanticídio, né? Sim. Certo? Você está levando em consideração aí ceifar a vida de pessoas, né? Você fala, a morte intrauterina, né? O feto, né? Então a mulher é mais sensível, independente de qualquer coisa, a mulher é mais sensível. Talvez seja pelo fato do crime em si, na realidade, que tenha bem menos mulher do que homem exercendo mundos do tribunal do júri. Sim. Mas as que eu conheço, né, e aqui eu posso frisar bem, a doutora Evelyn aqui, é de uma competência assim fora do comum. Claro, eu imagino que isso não tenha, na verdade não tem relação, é só o fato de existir essa escassez, né? Infelizmente você pega uma cidade como Porto Velho, você tem aí talvez 4, 5 mulheres que fazem júri realmente de forma efetiva. Agora, né? Nós tenhamos bastante juízas na esfera criminal. Temos. Né? Hoje, inclusive, quem responde pela segunda vaga do Tribunal Popular do Júri é a doutora Kerley, né? Sim. É a doutora Kerley, mas já passou por lá a doutora Elma, não é? E na primeira nós temos o Zé Gonçalves, né? E o titular da segunda é o doutor Enio, tá? Doutor Enio Salvador, diga-se de passagem, excelente juiz, entendeu? E sobretudo a doutora Kerley também, pelo fato de ser juíza, muito competente. Então, eu vou encerrar perguntando o que eu já sei, mas o senhor tem a oportunidade de explicar para a população. Afinal de contas, o Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença, tem plenas condições de proferir
uma decisão justa e correta? É muito, como é que eu posso dizer? Eu estou querendo achar aqui um adjetivo, Fica à vontade. mas é muito delicado você responder essa pergunta. Primeiro, parabenizar pela pergunta, porque a pergunta é extremamente, além de ser capciosa, né, inteligente, certo? Mas eu acredito que sim. Eu acredito, na realidade, Vinícius, que o Conselho de Sentença, quando ele é formado, certo? Ele tem as mesmas condições que o juiz togado tem de decidir uma causa. E talvez ele tenha até mais, porque ele é colegiado. Eles são 7 pessoas que naquele momento elas ficam incomunicáveis, são 7 sentenças, são 7 cabeças, certo? Que ficam de forma atenta a analisar tanto a acusação como a analisar a defesa. É impressionante, eu tenho isso comigo, todos os juízes que eu faço, todos, desses 100 e poucos juízes que eu fiz, todos, eu nunca tive um jurado displicente, todos prestando atenção na acusação e na defesa, os pormenores. E depois de 2008, você sabe que o jurado, através do juiz, pelo juiz, ele pode perguntar. E acontece muitas vezes, o jurado chegar e fazer perguntas, muitas perguntas inteligentes, sagazes, não é? Que na realidade muitas vezes vai decidir, vai formar aquele livre convencimento do jurado. Sim. Assim como o juiz togado tem o seu livre convencimento, o jurado também tem um livre convencimento. Você está entendendo? Então eu acredito plenamente, certo? Eu acredito, primeiro, no que eu faço. Eu sou um apaixonado pelo Tribunal do Júri, né? Eu sou um apaixonado, sempre fui. Para você ter ideia, eu fazia Ciências Econômicas na Universidade de Fortaleza e na época, né, como eles estavam construindo lá o fórum, tinha um Tribunal do Júri dentro da própria Universidade de Fortaleza, né? E muitas vezes eu faltava aula, certo? Gazeava a aula mesmo, né? E ia assistir o júri, né? Jamais imaginava que depois fosse ser tribuno, você está entendendo? Aquilo já me fascinava. Então eu acredito plenamente que o jurado ele tem condições realmente de decidir, certo? Se realmente é a culpa ou se realmente há a absolvição. Eu particularmente entendo e acredito nisso aí veemente. Tá certo, doutor. Muito obrigado por nos receber. Eu estou à disposição, foi um prazer enorme. E qualquer coisa a gente está aqui no escritório. Beleza. Tá legal?